rei recebeu a notícia mais dura que alguém pode receber: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Foi o profeta Isaías quem disse isso, olhando nos olhos dele, sem nenhum aviso suave antes. O rei não respondeu nada na hora, mas virou o rosto para a parede, sozinho, chorou. Talvez a sua parede também já recebeu lágrimas que ninguém mais viu. Talvez foi depois de um diagnóstico que você ainda não contou para a família toda. Talvez foi numa madrugada depois que você descobriu uma traição que você ainda finge não saber. Talvez foi no banheiro do trabalho, entre uma reunião e outra, secando o rosto rápido antes de voltar para a mesa. Talvez seja agora mesmo, com os olhos cheios por um motivo que você nem sabe explicar direito. Esse vídeo, irmão, é sobre uma resposta que Deus deu de verdade a um homem que chorou sozinho, sem plateia nenhuma, virado para uma parede, sobre o que essa resposta revela sobre lágrimas que ninguém mais viu, incluindo talvez as suas. Volte comigo para entender quem era esse homem, porque o contexto muda o peso do que ele recebeu depois. O nome dele era o rei Ezequias, o rei de Judá, um dos poucos reis daquela época lembrados pela sua fidelidade. Tinha removido a idolatria que dominava o povo, ele havia restaurado a adoração no templo, ele havia enfrentado, pouco antes desse episódio, um cerco militar assustador do Império Assírio, quando quase toda a esperança humana parecia perdida. Foi logo depois de atravessar tudo isso, ainda processando tanta pressão, que Ezequias adoeceu gravemente. O texto não detalha a doença, só deixa claro que era terminal. O profeta Isaías, ele vai até ele e entrega o recado mais duro possível, sem suavizar nada. Ezequias, diante disso, vira o rosto para a parede, provavelmente para ficar longe dos olhos de conselheiros e servos. E ele ora e chora muito, lembrando a Deus de como ele havia vivido com integridade diante dele. Mas repare, irmão, no detalhe que costuma passar desapercebido. Antes mesmo de Isaías sair do pátio do meio do palácio, quase instantaneamente, sem Ezequias sequer ter tempo de se recompor, a palavra do Senhor volta ao profeta com uma nova instrução. E a instrução era: volta e diz a Ezequias, o príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E Deus ainda acrescenta 15 anos à vida dele. Repare na ordem, irmão, exata destas palavras: eu ouvi a oração, eu vi as tuas lágrimas. Deus não diz só que escutou o pedido, ele diz que viu o choro, como se fossem duas coisas separadas, sabe? Igualmente registradas. Ezequias, ele não precisou explicar o motivo das lágrimas para elas contarem. Elas já constavam, elas já contavam assim tudo sozinha, sabe? E só por terem acontecido diante de Deus, mesmo escondidas atrás de um rosto virado para a parede. Irmão, isso me lembra, por exemplo, de um texto, sabe, escrito num contexto bem diferente, um cântico composto por alguém celebrando o retorno do povo de Deus, o povo de Israel, depois de anos de cativeiro na Babilônia, olhando para trás para uma dor que na hora em que aconteceu parecia não ter propósito nenhum para ter acontecido. E ele escreve: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Repare na imagem, irmão. Quem planta chorando não planta em vão. A lágrima nessa passagem aqui não é desperdício, é parte, sabe, do propósito e do próprio processo de plantio e não desvio dele. E existe ainda um terceiro texto aqui, escrito pelo apóstolo João, quando ele estava lá exilado na ilha chamada Patmos. E ele endereça esse texto às igrejas que estavam enfrentando perseguição real, gente que havia enterrado seus próprios entes queridos por causa da sua fé. E ele descreve: olhando para frente, o fim de tudo, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, e nem pranto, e nem clamor, e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Repare, irmão, que ele não diz que Deus ele vai ignorar as lágrimas até esse dia chegar. Ele diz que ele mesmo vai limpar cada uma por uma, o que só faz sentido, irmão, se cada lágrima até lá continuar sendo vista. Irmão, essas três passagens juntas mudam a forma como você deveria interpretar o próprio choro escondido.
Você pode ter aprendido, sabe, em algum momento que chorar sozinho é a mesma coisa que chorar sem ninguém saber, inclusive Deus. Mas Ezequias chorou completamente sozinho, sabe, sem nenhuma testemunha humana, e ainda assim ele recebeu a confirmação mais explícita que qualquer pessoa da Bíblia recebeu sobre isso. Eu vi as tuas lágrimas. Irmão, se Deus, ele viu as dele atrás de uma parede, num quarto de um rei moribundo, não existe nenhum motivo bíblico para pensar que ele deixaria de ver as suas. Esse vídeo, ele está trazendo algum consolo para você hoje. Deixa um like, se inscreva nesse canal, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que talvez nesse momento estão chorando sozinho, sem imaginar que na verdade Deus as está vendo. Então, pense, por exemplo, em alguma situação, alguma lágrima recente, talvez você tenha derramado, ninguém presenciou. Você pode ter processado aquele momento sozinho, achando que ele desapareceu sem deixar rastro nenhum, sem deixar significado, ou sem ter significado nenhum, sem chegar a lugar nenhum, além do seu próprio rosto. Mas Ezequias, ele mostra que não existe lágrima invisível para Deus, só lágrima invisível para todo mundo, menos ele. Ezequias recebeu 15 anos, sabe, a mais de vida depois daquele choro. Você pode não receber uma resposta tão dramática, nem tão rápida quanto essa. A Bíblia não promete isso a todo mundo, nem esse vídeo. Mas o que ela te promete de forma clara e explícita, irmão, é que nenhuma lágrima sua, chorada sozinha, atrás de qualquer parede que você tenha, passou desapercebida. Ela já foi vista. E o que Deus faz com o que ele vê nunca foi esquecer, irmão. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.